Meus amigos, shalom no coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu te peço para abrir sua Bíblia comigo no Salmo número 90, versículo 12. Para você que está aí no chat já conectado conosco, põe a referência que quem for chegando já sabe o texto que nós vamos falar. Salmo número 90, versículo 12. Para você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal agora. Vem com a gente todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, a gente começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá? Está escrito assim no Salmo número 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha que interessante. Este salmo, ele tem a autoria atribuída a Moisés. Engraçado que teve um tempo, há muito tempo atrás, é certo, mas algumas pessoas ainda hoje vão estar no mesmo lugar que eu estava há muito tempo atrás, onde eu acreditava que o livro dos Salmos era de completa autoria de Davi. Você já pensou isso também? Mas, na verdade, o livro dos Salmos é um compêndio, onde tem ali poesias, músicas, versos muito lindos. E muitos autores, né? Davi, ele é talvez o mais famoso dos autores, ele escreve o Salmo 23, que é a porção mais lida da Bíblia. Mas tem autores como Asaf, que escreve também salmos muito profundos. E você tem salmos atribuídos a Moisés, como por exemplo o Salmo 90. E no verso 12, Moisés faz um pedido intrigante. Um pedido que, por não ser tão bem entendido, as pessoas meio que passam por cima dele. Mas é bom prestar atenção, porque Moisés, gente, ele é um grande herói da fé. Moisés, ele é o humano que mais chega próximo ali do divino. Ele, talvez abaixo de Jesus, ele é o ser humano que mais tem intimidade com o sobrenatural de Deus, né? Moisés, ele passa, nossa, mais de um mês num monte, conversando com Deus direto, sem intermediário. Você vê o nível do cara. Moisés viveu dezenas, nossa, muitos milagres que não foram milagres de pouca proporção, de baixa proporção. São milagres de altíssimo calibre. Milagres que mexeram com toda uma nação como Egito, mexeram com toda uma nação como Israel, os desafios que ele viveu no deserto, água saindo da rocha, mar se abrindo, nuvem de glória, coluna de fogo, maná caindo do céu. A história de Moisés, ela é muito vasta de sobrenatural. Então a história desse grande líder, que é muito reconhecido e condecorado no cristianismo, no judaísmo e também no islamismo, essa história, esse cara, ele tem alguma coisinha para nos ensinar, não é verdade? E aí ele escreve o versículo 12 do Salmo 90 dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu paro para pensar, o que é que Moisés queria dizer com ensina-nos a contar os nossos dias? Porque, a princípio, nos dá a impressão de que Moisés está pedindo um calendário para Deus. Assim, Deus, será que hoje é segunda-feira? Será que hoje é quinta? Será que hoje é domingo? Ensina a contar os dias aqui para eu não me perder. Não, na verdade não é isso. Moisés, ele traz aqui, gente, um pedido de profunda sabedoria. Agora, eu preciso que você dobre a sua atenção, porque eu vou te dar um exemplo aqui. E você precisa entender esse exemplo para perceber o que Deus quer falar contigo. Então, dobra a tua atenção e eu te garanto que você nunca mais vai ler esse versículo da mesma forma. Ele vai tomar uma importância para a sua vida muito maior. Vamos lá. Se eu te perguntar qual é a partícula indivisível do tempo, o que é que você vai me dizer? Qual a nomenclatura que se dá para o nome do tempo de modo indivisível? Eu sei que pode ter ficado difícil para muitas pessoas, mas eu vou te ajudar aqui. Como é que a gente calcula o tempo? Digamos que nós estamos há mais de 2.000 anos depois de Cristo, certo? Então, nós temos aqui 2 milênios. O que é um milênio? Um conjunto de 1.000 anos. Se você tem um milênio, 1.000 anos, então você tem 10 séculos, porque um século tem 100 anos. Um século tem 10 décadas. Cada década tem 10 anos. Cada ano tem 12 meses. Cada mês tem 30 dias, outros 31, fevereiro 28, 29, mas cada dia tem 24 horas.
Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos e cada segundo tem décimos, centésimos e milésimos. Existem ainda partículas menores do que o milésimo, mas provavelmente a grande maioria, assim como eu, só consegue contar ali até os milésimos. Eu nem sei a palavra que vem depois e fiz questão de nem procurar aqui para a gente parar por aqui mesmo. Mas existem outras medidas menores do que o milésimo. Mas, Thiago, será que existe alguma medida de tempo que não dê para repartir alguma partícula de tempo indivisível? Sim. E a este nós damos o nome de momento. A partícula indivisível do tempo é o momento. E todo momento, ele é único. Ele passa uma vez e não volta mais. Por causa disso, ele não só é único, como também é raro, é escasso. Você ligou o teu celular, teu tablet, teu computador, tua televisão para assistir esse devocional há poucos minutos atrás, e mesmo assim você não consegue voltar. Você não consegue voltar 1000 anos atrás, você não consegue voltar 100 anos, você não consegue voltar um ano, um mês, uma hora, nem um segundo você consegue voltar. O momento veio, passou e não existirá mais. Olha qual a importância disso. Agora, é claro que se a gente viver tentando mensurar a importância de cada momento, a gente vai entrar numa paranoia. A gente não vai conseguir nem viver. Será uma loucura para nossa mente. Só que tem vários momentos que ficam marcados muito profundamente em nós. Momentos bons, momentos ruins, momentos importantes. Mas é interessante que a maioria dos momentos que nós reputamos importantes, nós não temos noção da importância deles quando eles acontecem. Normalmente a gente só tem noção da importância daquele momento depois que passou muito tempo. Existem, claro, momentos onde você tem plena noção da importância. Por exemplo, o aniversário, 23 de outubro. Então, por exemplo, hoje é o meu aniversário, glória a Deus por isso, sou muito grato ao Senhor por isso. Então, todo 23 de outubro é uma data especial que eu comemoro e agradeço a Deus por tanto que Ele tem me dado, muito mais do que eu mereço. Essa é uma data que eu sei da importância logo quando ela está chegando. Quando você vai fazer uma prova de um concurso muito importante para você, você também tem noção da importância daquele momento. Quando você vai assistir uma Copa do Mundo, se você for apaixonado por futebol, você sabe, olha, isso aqui é de 4 em 4 anos. Mas existem algumas coisas cujo anúncio não é tão grande. O momento simplesmente acontece, você não tem noção da importância dele, mas às vezes ele vai impactar toda a sua vida. Por exemplo, o dia em que você conheceu a pessoa com quem você se casou e teve filhos. O dia em que aconteceu tal coisa com você na sua adolescência, na sua juventude, que lhe marcou profundamente, para o bem ou para o mal. O dia em que você recebeu determinado conselho que ficou no teu coração e te livrou de tantas roubadas, por assim dizer. Ontem mesmo eu estava no GC e uma pessoa comentou comigo, olha, Thiago, hoje, exatamente hoje, tem um ano que eu fui na igreja pela primeira vez, você estava ministrando, e a pessoa lembra até da mensagem, você estava ministrando sobre Josué. Josué capítulo 1, versículo 9, seja forte e corajoso, ficou no meu coração. Então, de alguma forma, marcou tão profundamente que a pessoa não se esquece mais daquele momento. Só que quando a gente está vivendo esse momento, a gente não tem noção da importância e da raridade dele. Sabe o que é que nos dá essa noção? A experiência e a sabedoria. Quando você é criança, quando você é adolescente, você pensa que a vida, você não tem tanta noção da importância do tempo, porque você não viveu muito. Você tem toda a energia do mundo. Você está constantemente, se você é uma pessoa saudável, você está constantemente aumentando a tua força, a tua energia, a tua inteligência. Você está sempre aprendendo coisas novas. Mas aí você vai chegando a uma certa idade onde as dores começam a aumentar no corpo. Você não consegue mais dormir pouco de um dia para o outro sem acordar todo quebrado. Você já não sente o mesmo vigor de antes. Você está com menos energia. Você precisa cuidar melhor do teu corpo porque o metabolismo começou a desacelerar.
as coisas mudam, você percebe que as coisas, as energias, a energia do teu corpo, o teu vigor, as coisas bioquímicas do teu corpo estão diferentes de modo que você precisa se cuidar melhor. Nesse momento, você olha para trás, quando você era um adolescente, quando você era uma criança, que brincava, que corria, que pinotava o dia inteiro sem cansar, e você passa a ter a noção do quão precioso era aquilo. E você olhar, e você pensar, nossa, eu não tinha noção do quão precioso era ser criança. Eu não tinha noção do quão precioso era ser adolescente. Não ter contas para pagar, por assim dizer. Ter opções e escolhas a fazer na vida que talvez no encaixe de vida que você tem hoje já não dá mais para fazer tanto essas escolhas. Ou se fizer, você está arriscando muito mais. Tem família, você tem conta para pagar, você tem uma série de coisas para colocar na mesa que antes você não tinha. Então você olha para trás e você pensa, olha, aquele momento era tão importante e eu não sabia. E tem coisas que são interessantes que elas parecem muito rotineiras, muito sem importância alguma quando a gente vive. Mas que quando a gente perde, a gente aprende a dar valor, não é verdade? Pensa aí em conversas que você teve com seus amigos, que naquele dia parecia uma conversa aqui despretensiosa. Mas hoje você olha para aqueles momentos e você pensa, nossa, aquilo marcou minha vida. Aquilo marcou meu pensamento. Aquilo marcou a minha história. Então, na verdade, ensinar a contar os dias tem a ver com a seguinte questão: Deus me ajuda a ter noção da importância dos momentos quando eles acontecerem. Deus me ajuda a ter noção da importância da história quando ela estiver acontecendo. Você já reparou, por exemplo, que os avós costumam curtir os netos mais do que os pais? Porque o pai, a mãe de primeira viagem, tá ali constantemente preocupado. Meu Deus, a fralda, a mamadeira, o carrinho de bebê, isso e aquilo, e a roupinha, e a vacina, e pererê, parará, e tanta coisa. E o avô e a avó parece que tá só desfrutando, só curtindo ali o netinho, a netinha. Porque um dia esse avô e essa avó foram pais de primeira viagem. Passaram por toda essa correria, pelo desafio de dormir pouco, pelo desafio financeiro, pelo desafio emocional de responder pela primeira vez as perguntas daquela criança, pelo desafio emocional de ter, digamos, questões para resolver no relacionamento de casamento, questões financeiras e ao mesmo tempo ter a demanda dos filhos ali para resolver. Eles passaram por tudo aquilo e agora que são avós, eles estão curtindo ali a infância do neto, da neta. Porque eles, por vivência, passaram a entender o valor intrínseco daquele momento. É como se você percebesse, olha, esse tipo de infância vai passar. Tem aquele momento onde o bebê nasceu, os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, ele está todo molinho, por assim dizer, né? O corpo ainda está em formação. E depois ele vai crescendo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Vai ali na adolescência até se tornar a fase adulta. E todas essas fases são importantes e não vão voltar, porque o momento nunca volta. Mas agora que há uma experiência de vida, essa experiência produziu sabedoria. Atenção, nem toda experiência produz sabedoria. Você pode passar pela situação e não aprender com ela. Não é o caso aqui. Digamos que você passou e aprendeu. Por você ter passado e aprendido, você agora valoriza a importância daquele momento, né? Por exemplo, quando eu vou para o interior, e lá eu visito lá minha irmã tem uma filhinha, vai ter um filhinho agora, tem a minha mãe também, né, lá. Então minha mãe é a avó, tem a minha sobrinha, vai ter agora 2 sobrinhos, e quando eu vou lá na época de São João, a gente gosta de fazer a fogueira e colocar um milho para assar, ficar conversando e tal, falando amenidades. E, na verdade, aquele momento é um momento simples, mas que a nossa família, de algum modo, entende a importância daquilo, de viver aquilo. E aí é interessante como a minha irmã, né, que é mãe da minha sobrinha, e eu como tio, a gente às vezes fica falando algumas coisas para ela, dizendo assim, olha, quando a gente era criança, a gente fazia isso, fazia aquilo outro.
e tentando passar um pouco a nossa experiência, um pouco da nossa história ali, e reconhecendo que algumas coisas que se escondem na rotina são de profunda importância, porque é um momento que não vai voltar, sabe? Atenção, eu não quero colocar paranoia na sua mente. Eu quero te mostrar que existem momentos que são muito importantes e sem a sabedoria de Deus a gente não vai perceber. Tiago, então como é que eu faço para ter essa sabedoria de Deus e entender os momentos que são importantes quando eu estou vivendo eles? Aí vem a oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Senhor, o desafio de hoje é esse. Me ensina a contar o meu dia hoje, de tal maneira que eu alcance o coração sábio. Me dá a noção, a percepção de que esse momento é único e não vai voltar. Quando você tem essa percepção, você consegue desfrutar do momento com muito mais profundidade. Você consegue sentir o sabor do momento com muito mais profundidade, porque você está percebendo a importância daquele momento enquanto você está vivendo ele. Aí talvez, e provavelmente todos nós, ou muitos de nós que estamos aqui, já perderam alguém importante na vida, né? Eu lembro, até citei aqui nos devocionais, agora está fazendo aproximadamente um ano que eu perdi um tio muito querido, que era também um homem de Deus, um pastor, uma referência para mim, para toda a família e para muitas pessoas mesmo. E é interessante que enquanto ele lutava contra o câncer, eu tive a oportunidade de, primeiro, de estar com ele na casa dele por uma ocasião que eu fui ministrar na igreja dele, e também de visitá-lo no hospital, né? Quando eu estive na casa dele, se algum primo meu estiver vendo, algum dos filhos dele, um forte abraço para todos vocês. Quando eu estive na casa dele, eu passei algumas horas conversando com ele. Algumas horas conversando junto com a família na mesa e algumas horas conversando a sós. E olha que curioso, eu nunca havia tido esse tempo de conversa com ele. A gente, quando eu digo eu e nem a família, nem ninguém sequer sabia que ele já estava com um câncer no estágio avançado. Eu tive aquelas horas de conversa a sós com ele, onde eu não havia tido a oportunidade antes na minha vida. Nunca tinha passado tanto tempo assim conversando sozinho com ele. E muita coisa importante foi dita, né? Ele me ensinou e falou sobre várias coisas que realmente vou levar para o resto da vida. Depois, no outro momento, ele logo deu entrada no hospital e descobriu o câncer já no estágio avançado, então o tratamento já foi bem agressivo. Infelizmente não resistiu, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu tive a oportunidade de visitá-lo no hospital. E eu lembro que quando eu tive essa oportunidade de visitá-lo, a visita ela era bem restrita por conta da condição de saúde dele. E aí eu lembro da minha irmã mandar uma mensagem para mim e falar assim, ó, olha, vá visitar tio porque pode ser que seja a última vez que você está conversando com ele. E infelizmente, falo com muita dor no coração, deve segurar aqui para não chorar, mas infelizmente, de fato foi a última vez. Interessante que quando, peço até desculpa pelo choro, mas interessante que quando eu estava lá no hospital conversando com ele, eu já fiquei muito feliz de vê-lo. Ele estava fazendo muito esforço para falar, mas a fisionomia já estava um pouco abatida, né, por conta da enfermidade. O tratamento para câncer é muito agressivo. A voz já estava bem diferente. Mas eu lembro da bênção que ele ministrou sobre a minha vida. E eu saí dali crendo no milagre. Crendo que ele iria sair dali, que ele iria vencer, que ele iria ter um testemunho, mais um dentre tantos para poder contar. E sem saber, eu vivi a última conversa e foi a última vez que eu o vi pessoalmente em vida. Depois, infelizmente, só pude encontrá-lo no seu funeral, no seu velório. Naquele momento eu não tinha noção. O que é que eu faria se eu soubesse que era a última vez que eu estava vendo ele? Entende? O que eu quero passar para você é que a sabedoria em perceber a importância de um momento quando você está vivendo ele. Isso te ajuda a saborear a vida com um tempero muito mais forte. Os momentos se tornam muito mais intensos. A coisa se torna muito mais profunda. Então, estar com a pessoa que você ama, uma conversa simples, jogar videogame com seu filho,
brincar com os seus amigos, fazer uma viagem, ou enfim, qualquer experiência a que você julga ser rotineira, fala, deixa para depois, talvez aquilo seja o que vai marcar a sua vida. E você não tem noção, só tem noção lá na frente. Entende? Todo mundo aqui, todo mundo, um dia vai viver o último dia da sua vida. E na maioria das histórias, a gente não vai saber. Todo mundo aqui um dia vai acordar pela última vez. E na maioria das vezes, a gente não vai saber que é a última vez que a gente acorda. Tiago, por que um texto tão pesado quanto esse? Porque, na verdade, se esse devocional está sendo intenso e pesado para você, é porque você entendeu a mensagem. Se não está sendo, talvez você não tenha entendido. Volta um pouquinho, assiste de novo. Mas se está sendo intenso, está sendo profundo para você, é porque de fato você está entendendo o que Deus quer ministrar. E diante dessa realidade, agora a gente começa a entender por que Moisés falou: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu oro pela sua vida. Eu oro para que Deus derrame sobre nós tamanha sabedoria que nos ajude a desfrutar e jamais desperdiçar o momento que Ele nos dá. Você crê nisso? Você recebe essa palavra, esse conselho em nome de Jesus? Palavra forte hoje, mas eu sei que Deus está falando comigo e com você também, você que está aí me assistindo. E, gente, vamos orar para fechar esse devocional? Todo final de devocional aqui eu oro por todos vocês, mas hoje eu vou pedir uma oração de volta. Afinal de contas, hoje estou celebrando o meu aniversário, estou ficando um tiquinho mais velho. Interessante que eu estou com vários fios brancos aqui na barba. Eu sempre tive fio branco no cabelo que praticamente nem tenho mais, né? Desde novo. Mas é interessante que tinha alguns devocionais que eu ficava aqui no celular, eu transmito no celular, e às vezes eu olhava, parecia que tinha alguma sujeira, né? Eu passava a mão assim, meio tal, não saía. Quando eu olhava no espelho, não era sujeira, era cabelo branco. Tô ficando um pouquinho mais velho hoje e, eu, claro, vou orar por todos vocês, orar pra gente fechar o devocional. Mas, Thiago, olha, como é que eu faço para te presentear? Não tem problema, eu vou te passar o meu Pix, você vai me dar aqui iPhone 14 não, 16 Pro Max. Você vai me dar cama box, vai me dar cadeira game. Brincadeira, gente. A única coisa que eu quero que cada um de vocês façam é todos os dias, olha só, algo simples, mas todos os dias. Você vai tirar 30 segundos. Se você não tiver 30 segundos, pelo amor de Deus, mas todos os dias você tira 30 segundos e ora pela minha vida. Não precisa orar por... Não faça uma oração geral, não. Faça uma oração específica. Oração específica. Fala assim, Deus, abençoa a voz de Thiago. Deus abençoa o coração de Thiago. Deus abençoa os desafios. Sei lá, dá uma bênção específica. 30 segundos. Todos os dias. Vai ser, nossa, para mim, o maior presente que alguém pode dar é uma oração sincera. Então, eu vou orar para a gente fechar o devocional, mas quero agradecer muito ao carinho, aos parabéns que já tenho recebido por parte de muitos. Sou muito grato a Deus pela amizade, pelo carinho, pela confiança de cada um de vocês e peço-lhes como presente que orem por mim, não apenas hoje. Hoje pode fazer aquela oraçãozinha mais demorada de 1 minuto ou 2, mas amanhã e depois continua orando ali 30 segundinhos só, apresenta a minha vida a Deus e pode ter certeza que o Pai, que já tem cuidado muito de mim, vai continuar cuidando e a sua oração vai fazer parte disso. Tá bom? Vamos fechar aqui o devocional hoje? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra e eu repito a oração que Moisés fez nesse salmo. Ensina-nos, não apenas a mim, a todos que estão aqui, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito sobre nós. É muito mais do que nós merecemos. É muito mais do que nós possamos pedir ou pensar. E eu quero te agradecer, Pai, pelo futuro que o Senhor já escreveu para nós, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa nova estação. Te agradeço e te peço para que essa palavra de fato cause impacto e diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Olha só, todo devocional, eu sempre motivo você a deixar um comentário aqui sobre a parte que mais tocou no teu coração. E faz isso. Aproveita também para, nesse comentário, declarar uma bênção sobre minha vida. Você pode ter certeza
que essa bênção vai chegar uma hora em mim e vai ser um grande presente que Deus vai estar me dando, tá bem? Agradeço mais uma vez demais o carinho de todos vocês. Para você que é novo ou nova aqui, se inscreve no canal, vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, para começar o dia mergulhando na palavra de Deus. E eu lhe desejo shalom no coração. Até a próxima, pessoal. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.